Eu sempre falo aqui que nós afetamos profundamente os nossos negócios, a nossa atuação profissional, a gente enquanto ser humano. E eu não falo aqui de ser o melhor profissional tecnicamente, de ter o melhor produto, né, executar o melhor serviço, de ter um negócio bem estruturado, que observa toda a legislação necessária para aquele nicho, de aplicar aqui o marketing mais assertivo. Eu falo de algo muito mais profundo, algo muito particular de cada pessoa, de cada empreendedor, de cada profissional, que é o contexto relacional. Então, existem vários contextos que precisam ser observados durante o nosso caminhar, do nosso desenvolver como pessoa e também como profissional dentro de um negócio. E aqui eu vou falar para vocês de um deles que é muito importante, que é o contexto relacional. E o contexto relacional, ele impacta profundamente os nossos negócios. O mundo só evoluiu, se desenvolveu porque as comunidades relacionais existiam. Quem empreende se relaciona em muitos níveis, tanto pessoal como mesmo profissional dentro dos negócios. E todos nós trazemos uma base, né, daqueles relacionamentos que nós tivemos lá na nossa raiz, desde o nosso nascimento, que foi onde nós, primeiramente, aprendemos a nos relacionar, onde a gente ficou envolvida com todo aquele contexto familiar, ou não. O nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos irmãos, primos, tias ou cuidadores, todas essas pessoas envolvidas, elas fizeram, né? Foram através delas que nós aprendemos a nos relacionar e que tudo que aconteceu lá na base impacta sim a nossa atualidade e na nossa vida adulta. E nós sabemos que existem também muitas situações delicadas e muito profundas que podem ter existido lá durante essa nossa vivência, esse início lá na nossa vida. Questões familiares complexas e complicadas, brigas, traições, abandonos, até uma surra que nós podemos ter pego. Isso marca profundamente como essa família vivia, né, como ela se relacionava um com os outros, as questões financeiras. Então, tudo isso ele marca uma criança muito profundamente e ela cresce, trazendo para a vida adulta muitas questões e às vezes muitas pendências. E por que eu estou falando isso dentro de um contexto negocial? Porque a base do desenvolvimento de um negócio são as relações. A gente só consegue crescer dentro de um negócio, se desenvolver, se nós estivermos muito bem nos relacionando entre todas as pessoas envolvidas dentro do negócio, sócios, parceiros de negócio, colaboradores, clientes. A gente se relaciona profundamente com o dinheiro, com as questões financeiras. A gente se relaciona com a vida. A gente se relaciona num contexto mais amplo com os nossos familiares e com nossos amigos. Então, principalmente para aqueles empreendedores que nunca tiveram contato com esse tipo de conhecimento e que percebem que eles não conseguem crescer como eles queriam, mesmo aplicando tudo conforme o que mostra, né, o figurino, podemos dizer assim, conforme aquilo que a gente vê que é necessário para o dia a dia do empreendedor, eles não conseguem avançar, eles não conseguem ter sucesso. E às vezes são pessoas muito boas. E muitas vezes não conseguem nem dar o próprio primeiro passo para empreender. Então essas questões elas precisam ser trazidas, todo esse histórico familiar para a atualidade, ser visto se existe dentro de si questões mal resolvidas, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser liberadas. Existe muita crença sobre dinheiro, existe muita crença de crescimento, né? Muita crença, muito modelos que as pessoas seguem ainda e de forma até inconsciente, elas replicam aquilo que aconteceu lá atrás e que não dá certo na atualidade. São muitas questões que daria aqui para passar uma semana conversando com vocês e a gente não esgotaria ainda o assunto. Então é com muito respeito, com muito carinho que a gente adentra nesses assuntos, porque cada ser humano tem uma história, cada pessoa tem as suas dores, cada pessoa sabe o que dentro de si machuca, o que dentro de si traz, que os prende lá, aquele passado. Todas as pessoas que vivem presas aos passados, elas ainda não amadureceram o suficiente, elas não são realmente adultos na sua totalidade.
Existem crianças ainda, ou semi-adultos de 60 anos de idade, existem adultos de 20 anos de idade. Justamente porque eles ficam atrelados àquelas situações e àqueles passados. E muitas vezes não é nem a nível consciente, é inconsciente mesmo. Aí uma hora ou outra, quando eles mais precisam, essas situações vêm à tona e impede de crescer, impede de dar o primeiro passo, começa a se sabotar, começa a ter inúmeras crenças, como a própria crença de não merecimento. Então, é preciso a gente olhar para o nosso histórico familiar com muito respeito, com muito carinho, e entender que a gente só está aqui hoje, nessa vida, porque alguém lá atrás se sacrificou. E eu não estou justificando aqui se é certo, se é errado, a forma como nós somos tratados, as histórias ruins que aconteceram, realmente. Eu não estou dizendo para a pessoa se reconciliar, mas pelo menos dentro de si tem que haver uma certa leveza em relação a determinadas situações na nossa vida. Então é preciso a gente se desvincular desse passado, a gente viver com mais leveza em relação a tudo que nos aconteceu, para a gente seguir em frente. Ninguém que está preso consegue avançar. Ninguém que carrega várias situações do passado consegue ir para um outro nível. Eu peço até para vocês observarem essas pessoas que têm muito sucesso. A maioria, elas estão sim no caminho da autoconsciência, elas estão constantemente se autodesenvolvendo. Isso porque empreender é sim, é desenvolver a sua autoconsciência. É desenvolver algo muito maior e mais profundo. É sair daquela caixinha em que a gente se encontra, é sair daquele contexto, daquele lugar comum dentro da sociedade e olhar para outras situações, para outros saberes, para outras questões que vão sim fazer com que a gente se modifique, fazer com que a gente se veja como um ser humano com mais leveza, realmente merecedor e capaz de seguir para um próximo passo, para um próximo nível. E existem muitas questões a serem trabalhadas. E eu pergunto, né, você pode estar de repente se perguntando, como é que eu faço para saber se eu ainda estou preso no passado? Observe os seus resultados. Observe se você não se percebe em um ciclo repetitivo, se você não está vendo uma repetição de ciclo. Observe se você realmente tem o resultado merecido que você acredita que você teria. Muitas vezes são até questionadas essas situações porque a pessoa está fazendo tudo direitinho. Ela está fazendo tudo conforme o modelo, né, que se apresenta por aí, que se ensina por aí. Só que eu fico aqui imaginando a quantidade de pessoas que poderiam estar seguindo com mais tranquilidade dentro do seu empreender, que poderiam estar avançando para um outro nível e não avança, justamente por situações que nem mesmo ela tem a percepção de entender o que está acontecendo. Às vezes até tem, sabe que essas coisas existem, sabe que é necessário, mas elas não se permitem mergulhar nesses tipos de conhecimento e essas outras abordagens para usufruir de uma vida que realmente traga mais leveza e que faça sentido para elas. Porque quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente traz essas questões do passado, a gente não melhora só o nosso negócio, a gente melhora a nossa vida pessoal. Veja, observe se você, na hora de se relacionar com seus amigos, você é aquela pessoa que não se entrega por completo, ou que desconfia de tudo e de todos, ou que é o próprio competidor tóxico em pessoa, aquela pessoa que não consegue ver o amigo, o colega crescendo, aquela pessoa que ela não aplaude o sucesso do outro, aquela pessoa que ela não consegue se dar um posicionamento de mais humildade perante o sucesso alheio. Então, eu trago aqui esses questionamentos porque eu já experimentei isso na pele, já vivenciei tudo isso. E na época que eu comecei a me aprofundar nesses estudos, eu nem imaginava em empreender. Mas hoje eu percebo com muita clareza o quão importante foi eu ter mergulhado em todo esse movimento de se ressignificar situações, de liberar questões que não fazem mais sentido para a minha vida, de perdoar também muitas questões, elas impactaram com muita força na minha vida na atualidade, no meu viver com mais leveza, no meu viver com mais felicidade no dia a dia. E não se engane que o impacto no mundo do negócio é considerável. Como eu já falei, as relações, né? As relações elas estão em tudo. E empreender é sim se relacionar com a vida, se relacionar com o dinheiro, se relacionar com pessoas dentro do contexto negocial, se relacionar com seus próprios familiares.
E só para citar um exemplo, como a gente fica um pouco presa nessas questões, uma pessoa que vivenciou muita escassez, uma pessoa que cresceu num ambiente onde se tinha muitas crenças financeiras em relação a dinheiro, e ela já vem trazendo isso, ela não se trabalhou por completo, ela pode estar posicionada no mercado muito bem, ela pode ser um excelente profissional, tá estruturando tudo muito bem estruturado, porém, quando ela se apresenta no meio de outras pessoas que têm outros pensamentos em relação a dinheiro, que entende sim que é possível empreender com um negócio que tenha propósito, que tenha sentido para você mesmo e que não é preciso se acabar de trabalhar para fazer dinheiro, ela se impacta com aquilo, porque ela cresceu, né, passou a vida todinha entendendo que para prosperar tinha que ralar muito, tinha que trabalhar mais de 15, 20 horas, 15 horas por dia, que tinha mesmo que exaurir todas as forças. Ela não consegue sair desse nível de mentalidade. Mas a partir do momento que você mesmo trazendo essa crença, começa aos poucos se liberando e entendendo que adultos fazem dinheiro e que não ganham dinheiro, né? Que adultos, eles exploram o seu maior potencial, mas também eles cuidam deles enquanto pessoa, eles entendem que nada está desvinculado e que é preciso ter saúde, não se acabar de trabalhar para prosperar também, porque ele já tem um equilíbrio dentro desses relacionamentos, ele já traz uma autoconsciência maior para a própria vida. Então, são inúmeras situações que nós somos expostas diariamente dentro do nosso negócio. Até mesmo a forma como lidamos com uma negociação, a forma como lidamos com os nossos sócios, ela traz sim uma bagagem muito forte dos nossos relacionamentos mais primitivos. E é preciso se manter numa postura muito adulta, muito serena, muito respeitável para lidar numa negociação. Porque cada um dos envolvidos, cada pessoa que está envolvida nessa negociação, ela tem sua história, tem suas crenças, tem as suas problemáticas envolvidas dentro do seu ser. Então, naturalmente, uma pessoa que se autodesenvolve, que tem maior consciência, que ela já está começando a entender que há necessidade de liberar determinados padrões que existem dentro delas, de ressignificar algumas situações, ela vai conseguir negociar, né, dentro desses ambientes com muito mais leveza, com muito mais assertividade, com muito mais chance de trazer um resultado muito mais próspero para aquilo que ela espera. Então, os nossos relacionamentos, eles são fundamentais para o nosso crescimento. Os nossos relacionamentos é que nos impulsionam para o mais. Os nossos relacionamentos é que trazem toda uma força de prosperidade, de abundância dentro da nossa vida. Então, trazer essas situações do passado, dos nossos relacionamentos passados, quando existem tendência, e trabalhar nelas diariamente para que elas atinjam um patamar de mais leveza dentro da gente é necessário. A gente sabe que a gente não vai resolver tudo da noite para o dia, mas dando o primeiro passo é essencial que você faça o mais rápido possível para, né, começar a usufruir da sua vida com mais leveza. E a gente tem um pensamento que negócio é negócio e nossa vida pessoal é nossa vida pessoal. Não existe como fazer essa separação de forma total. O que existem são momentos que a gente está com foco no trabalho, está com foco no empreender, e outros momentos a gente está com foco na nossa vida pessoal. Mas a nossa vida pessoal, a nosso estado emocional, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, eles são sim trazidos para dentro do nosso contexto negocial. Então, quando a gente passa a entender que tudo faz parte de uma coisa só, a gente começa a perceber que existem muito mais situações a serem trabalhadas dentro de um contexto pessoal e que impacta consideravelmente dentro do nosso contexto empresarial. E essa consciência a gente só consegue quando a gente se abre para outros saberes, quando a gente se abre para outros conhecimentos e a gente também começa a perceber cada vez mais a profundidade que é, de fato, o empreender no dia a dia. Antigamente era muito fácil a gente perceber que bastava uma pessoa ser formada em determinada profissão, bastava a pessoa sim vender um produto bonzinho e ela lá ela tinha bastantes clientes, ela atingiu sucesso até rápido.
Hoje não, nós estamos em outro momento, nós estamos em outra era. E é preciso algo muito maior para a gente atingir o sucesso. Quanto mais a sociedade, o mundo, as civilizações vão evoluindo, vai evoluindo também a nossa necessidade de aprofundamento nos conhecimentos. E esse conhecimento, ele também, ele permeia pelaquilo que está dentro de nós. Não é o externo que vai entrar, que vai modificar todo o ecossistema negocial ou de empreender, mas sim é o interno aflorando para fora, que diz respeito a todo o nosso sucesso. Não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, que a gente comece a perceber com mais clareza a necessidade de fazer, sim, esse trabalho interno, a necessidade da gente se abrir para outros conhecimentos, de necessidade de perceber que as nossas relações é algo de uma profundidade muito grande e que ela impacta, sim, em cada passo que nós iremos dar. Ela impacta profundamente nas nossas ações e que a gente só sobrevive, a gente só evolui, a gente só alcança a prosperidade, a abundância se a gente desenvolver muito bem a nossa parte relacional. Adultos se relacionam com profundidade, criança não. Adultos realmente conseguem enxergar o outro como ele é. Adultos conseguem extrair com maior maturidade, com maior clareza, as situações que o cerca para agir de uma forma mais correta, mais coerente, mais equilibrada. O adulto verdadeiramente é aquele que entende que ele precisa olhar para outros lados, que não seja só essa parte material palpável aos nossos olhos. Um adulto verdadeiramente, ele entende que ele precisa olhar para si. Então, eu sou Cláudia Fernandes, eu sou advogada e psicoterapeuta e mentora de empreendedores. E sempre vou estar aqui trazendo temas, assuntos como esse para, auxiliar vocês nesse caminho tão lindo de entendimento do empreendedorismo. Tchau, tchau.